Estamos mostrando imagens falando das consequências dessa enchente agora de 2023, de outubro, agora dessa semana. Mas lembramos que no ano passado nós também tivemos questão de enchente. E há algumas ações que estão sendo encaminhadas para tentar ainda devolver àqueles afetados alguns pertences, alguma propriedade. É sobre esse assunto que eu vou conversar com a Emanuela Justino, na redação, ao vivo conosco, porque tem aí um procedimento, um encaminhamento do Ministério Público nesse sentido. Explica para os nossos telespectadores, Manu, boa tarde. Oi, João, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, agora o próprio Ministério Público está cobrando do município de Tubarão e também do estado de Santa Catarina, referente às famílias que perderam tudo na chuva de maio do ano passado, né? A gente lembra muito bem umas imagens muito fortes, o pessoal sendo resgatado de barco, foi realmente um transtorno. Tubarão foi muito atingida, né, a cidade de Tubarão. E aí muitas famílias perderam boa parte do que tinha e 50 famílias perderam tudo, perderam a casa, né? E de lá para cá, quase um ano e meio depois, elas não receberam outra residência, nem outro terreno, porque ficou interditado. Então, essas famílias perderam a casa e também muitos não podem mais voltar para o terreno. E aí como é que faz, né? De lá para cá, eles estão com aluguel social. Só que, segundo as famílias, né, foram até o Ministério Público justamente para fazer essa reclamação, o aluguel social não está dando conta, ou seja, a pessoa ainda tem que dar o valor excedente, então ficou no prejuízo. E de lá para cá, por mais que o município de Tubarão e também o estado de Santa Catarina tenham se comprometido em dar esse benefício, né? Benefício não, na verdade, ceder essas casas, né, a habitação e o terreno para essas famílias, nada aconteceu ainda. Então agora o Ministério Público está cobrando, né, do município, até porque essas famílias, a gente fala de 50 famílias, então muito mais pessoas, né, que ficaram à deriva de lá para cá, tiveram esse prejuízo, perderam os móveis, perderam a casa e aí não tiveram nenhum tipo de ajuda a mais do que foram, né? Segundo, então, o Ministério Público, tem uma lei que foi instituída em Tubarão, que é a 5.829, que foi sancionada em novembro do ano passado, justamente para ceder casas e terrenos para essas famílias. Segundo o Ministério Público, as próprias famílias estão procuraram a 4ª Promotoria de Justiça de Tubarão para fazer essa reclamação e pedir alguma resposta em relação a isso. Então agora o Ministério Público vai fazer essa petição para que alguma medida seja tomada. Inclusive já aconteceu uma reunião do promotor de justiça, que é o Rodrigo Silveira de Souza, ele que é o titular dessa 4ª Promotoria. Teve uma reunião junto com vereadores de Tubarão e também outras autoridades justamente para decidir o que vai ser feito, né? Quase um ano e meio depois, essas famílias não receberam novas casas, só o aluguel social, mas isso não está sendo suficiente porque é um valor menor do que o gasto que elas têm cada mês, né? Sem contar aquilo que elas perderam. Então, segundo a Prefeitura de Tubarão, dessas 50 famílias, 39 delas já estão aptas para receber uma nova casa e um novo terreno, embora ainda nenhum seja cedido, né? Nenhum foi cedido para essas famílias. E agora o Ministério Público entrou nessa causa justamente para tentar agilizar e fazer com que essas famílias recebam essas casas, né? E em relação ao prejuízo da chuva forte de maio do ano passado. A gente não está nem falando da chuva desse ano. É de maio do ano passado, quase um ano e meio depois, muita gente ainda segue sem respostas e o Ministério Público está atuando em relação a isso. Volto contigo, João. Obrigado, Manu. Obrigado pela informação ao vivo da nossa redação. A Manu trazendo essa informação. Olha só, faz um ano que essas pessoas estão com a consequência das fortes chuvas. Hoje nós temos de novo algumas pessoas que estão afetadas por isso. Quanto tempo levarão para reconstruir aquilo que tiveram? E outro aspecto que deve ser observado é que essas novas casas, esses novos ambientes, esses núcleos habitacionais, sejam colocados em áreas que não tenham esse risco, pelo menos isso. E isso vale para todas as cidades, né?